Fala pessoal, eu sou o Cleiton e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que é um dos temas do livro que eu tô escrevendo aí, tá bom? A Cura da Pobreza, que inclusive em breve vai estar disponível aí pra vocês, beleza? E bom, vamos lá galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre qual o melhor tipo de investimento pra você, tá bom? Porque cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa reage de um jeito a certos imprevistos, então não tem como colocar todo mundo na mesma cesta, no mesmo balaio e sair afirmando, por exemplo, ações é o melhor investimento, ou Bitcoin é o único investimento bom que existe, o resto é porcaria. Não é assim que funciona, tá bom? Todo mundo tem as suas individualidades. O que dá certo para outras pessoas pode não dar certo para você e vice-versa, tá bom? E é nessa tecla que eu vou estar batendo aqui com vocês, tá? Relaxa, eu vou destrinchar esse assunto aqui, ó, tintim por tintim, mas antes, eu quero seu like e, ó, se inscreve no canal caso não seja inscrito ou inscrita, beleza? Vamos lá! Existem várias categorias de investimento, galera, cada uma com suas próprias características, seus pontos positivos, seus pontos negativos e também os seus riscos, tá bom? Pode ser um risco maior ou um risco menor. Só que assim, no mundo dos investimentos, o que vocês precisam saber é o seguinte, geralmente quanto mais seguro um ativo, né, quanto menor o grau de risco desse ativo, menos também ele vai te gerar retorno aí, tá bom? Menos ele vai ser rentável. E o contrário, obviamente, também é verdade, tá bom? Quanto mais arriscado um ativo, espera-se, né, que o potencial de retorno dele seja maior, ok? Pois bem, pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês 5 categorias diferentes de investimento para você estar investindo o seu suado dinheirinho, tá bom? Mas, porém, entretanto, todavia, relaxa aí que rapadura é doce, mas não é mole não, tá? Lembra que eu falei para vocês que alguns tipos de investimento têm um grau de risco um pouco maior e outros um grau de risco um pouco menor? Pois é, antes de investir em qualquer um deles, você precisa descobrir o seu perfil de risco, tá bom? E só depois disso você vai saber qual tipo de investimento se adequa mais à sua realidade aí, tá? Isso é um assunto de extrema importância, tá bom, galera? E eu tô olhando pro lado aqui que eu tô gravando stories, tá? Não tô doido não, relaxa aí, tá? Existem basicamente 3 tipos de perfil de risco. O primeiro deles é o perfil conservador, que são aquelas pessoas que têm total aversão à perda, não aguentam perder nem um realzinho do patrimônio delas, tá? Geralmente só querem investir o dinheirinho delas e ver rendendo. Nem que seja só um pouquinho por mês, mas é melhor isso do que perder, né? Enfim, o segundo perfil de risco é o perfil moderado ou perfil mediano aí, tá bom? São aquelas pessoas que até aceitam correr um grau de risco um pouco maior, desde que o retorno valha a pena aí, tá? E o terceiro e último perfil de risco é o perfil arrojado, agressivo. Essas pessoas já desistiram da vida aí, tá? Se você colocar uma pessoa com perfil de risco agressivo na jaula com um leão, o leão sai correndo, tá bom? É sério, galera. Essas pessoas, elas só querem saber de investir e ver o seu dinheiro se multiplicar, tá bom? Obviamente elas estão dispostas a correr um risco muito maior aí, tá bom? E só pra curiosidade, o meu perfil de risco é um pouco mais arrojado também, tá bom? Ou quase isso aí, né? Igual aquela música lá do Wesley Safadão, lembra? 99% anjo, um perfeito vagabundo. No meu caso, 99% arrojado e 1% conservador, ok? E bom, a primeira categoria de investimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês é a boa e velha caderneta de poupanças, que se resume ao seguinte, você vai abrir sua conta poupança em algum banco que seja aí, vai colocar seu dinheirinho ali, o banco vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar para outra pessoa, vai cobrar juros dessa outra pessoa e vai te dar um pouquinho desse juro aí, tá? A grosso modo é assim que funciona a caderneta de poupança, galera. E eu sei, quem é investidor mais experiente, com certeza vai estar assim, mas Cleitão, poupança não é investimento, poupança perde para inflação, que não sei o que e tal. Ok, galera, mas pensa o seguinte, aqui no Brasil, quase 80% das famílias estão endividadas, quase 80%, e esse é um número alarmante, tá bom? E poupança, querendo ou não, é o que praticamente 100% dos brasileiros conhecem, o único investimento, entre aspas, que o brasileiro conhece aí, tá? É ruim, vou ser bem honesto pra vocês, tá? Pra mim, eu acho que não vale a pena poupança, tá bom? Mas enfim, né? Eu creio que é o seguinte, é melhor você ter um dinheirinho guardado, nem que seja na desgrama da poupança, do que não ter nada. Você não concorda? Melhor você ter, sei lá, 5, 10 mil reais aí guardados na poupança, não é investir não, né? Guardados na poupança do que tá devendo 5, 10 mil reais. Então, sim, poupança, querendo ou não, entra aqui nessa categoria de investimentos, ok? Fora que a poupança, galera, é a porta de entrada no mundo dos investimentos, tá bom? A pessoa até começa a investir na poupança, ok? Mas à medida que vai passando o tempo, vai passando os anos, que ela acumula um patrimônio legal, ela tende automaticamente a procurar
novas formas de investimento, tá bom? A diversificar o patrimônio. E ela vai acabar encontrando algumas das outras categorias que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Então, não subestime o poder da caderneta de poupança, ok? Já a segunda categoria de investimentos é a renda fixa, que inclusive é a queridinha do pessoal que tem o perfil de risco conservador aí, tá bom? Isso porque, galera, uma das principais características da renda fixa é justamente a sua previsibilidade, tá bom? Ou seja, antes mesmo de você investir em renda fixa, você já sabe quanto que você vai estar recebendo de volta, você já sabe qual vai ser o seu retorno. Por isso que o pessoal gosta. E só para curiosidade aqui, galera, a poupança também se encaixa aqui na categoria de renda fixa, ok? Eu só decidi deixar ela um pouquinho de lado porque aqui especificamente eu quero dar prioridade aos títulos de renda fixa, títulos públicos, títulos bancários e por aí vai, tá? Então, bora começar aqui com os títulos públicos, o famoso Tesouro Direto. E como que ele funciona? Vamos lá. Basicamente, galera, o governo, ele emite títulos públicos, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, etc., com o intuito de arrecadar dinheiro para investir aqui no Brasil, tá? Na infraestrutura, na educação e tudo mais aí, tá bom? Então, quando você compra um desses títulos públicos, você está ajudando o Brasil a se desenvolver, tá bom? O governo vai pegar esse dinheiro e vai investir aqui no Brasil, tá? Enfim, né? E no final do período aí, né, de um certo período, o governo vai devolver o seu dinheiro com juros, tá? E justamente pelo fato de você estar emprestando o governo, você está emprestando o Brasil, isso se torna o investimento mais seguro que a gente tem no momento aí, tá? Por quê? Vamos lá. Se você investir na poupança, por exemplo, sei lá, pega um banco aí, você investir na poupança de um certo banco, o banco quebrou, acabou seu dinheiro, certo? Ok, tem garantia do FGC e tal, mas se for muito dinheiro, você acaba perdendo. Já o Brasil não, galera, porque o Brasil, ele simplesmente vai lá, imprime mais dinheiro e te paga, tá? Claro, pode causar inflação, não sei o que e tal, mas no final das contas, você ainda vai receber a sua grana aí, tá? Então, títulos públicos do governo aí são, atualmente no Brasil, o tipo de investimento mais seguro que existe, ok? Existem também várias outras opções de renda fixa, tá bom, galera? Por exemplo, aí, né, os famosos CDBs, ou certificados de depósitos bancários, que é quase igual a poupança, tá? Basicamente, você empresta seu dinheiro pro banco e o banco vai te devolver sua grana com juros aí, tá bom? Tem também as LCIs, que são as letras de créditos imobiliários, onde você empresta sua grana para alguma instituição financeira e ela vai investir em imóveis. Tem as LCAs, letras de créditos do agronegócio, onde você vai emprestar sua grana para alguma instituição financeira e ela vai investir basicamente na roça aí, tá? E também te dá um retorno bacana e inúmeras outras possibilidades de renda fixa aí, tá? Tem muitas categorias. Eu não vou falar tudo aqui, pessoal, senão esse vídeo vai ficar com 2 horas aqui, tá? Enfim. E galera, só deixando claro aqui, tá bom? Apesar da categoria de renda fixa ser considerada de baixo ou baixíssimo risco, ela não está isenta de riscos. Então, muito cuidado aí, fica ligeiro, beleza? Já a terceira categoria de investimentos é mais indicada para aquele tipo de pessoa que tem um perfil de risco mediano. E eu tô falando aqui, obviamente, dos fundos imobiliários, galera. Existem vários tipos de fundos imobiliários, cada um com a sua própria característica. Existem fundos de papel, fundo de tijolo, fundo de fundo, fundos híbridos, tem também FIINFRA, FIAGRO e a Desgrama 4 aí, tá? Mas para resumir para vocês, a grosso modo aqui, galera, vamos lá. O brasileiro em si, ele adora investir em imóveis e isso é fato. Só que alguns imóveis, galera, custam 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de reais. Quem é que tem 1 bilhão de reais, pelo amor de Deus, para estar investindo? Quer dizer, talvez você tenha, mas enfim. A questão é que alguns imóveis são muito caros, muito caros mesmo aí. Não tem como, certo? E é aí que entra os fundos imobiliários. O fundo imobiliário, ele vai captar o dinheiro do investidor, que é chamado de cotista, vai arrecadar esse dinheiro, vai comprar um imóvel, vai colocar esse imóvel para alugar e vai pegar o dinheiro do aluguel e dividir com os investidores, com os cotistas. E é assim que dá para ganhar dinheiro com fundos imobiliários aí, tá bom? Através dos fundos, você se torna indiretamente dono de vários imóveis e recebe o aluguel desses imóveis aí, tá? Olha que maravilha. Então, fundos imobiliários, sim, são uma excelente categoria de investimentos, tá bom? E como a gente tá falando de aluguel, e basicamente aluguel tem que ser pago todo mês, certo? Praticamente
todo mês, se você investir em fundos imobiliários, vai ter um dinheirinho caindo na sua conta aí, tá? Olha que maravilha, hein? Ou seja, fundo imobiliário é uma excelente opção de investimento, principalmente para quem está querendo investir no mercado de imóveis, mas não tem tanto dinheiro assim, tá? Afinal, com pouco dinheiro, você já pode estar investindo em fundos imobiliários. Alguns fundos, galera, são negociados na nossa bolsa de valores a partir de R$10, ou seja, com R$10 você já pode estar começando a investir em fundos imobiliários e tá recebendo uma graninha todo santo mês. Olha que maravilha, hein? Mas a gente está falando de uma categoria de investimentos de um risco um pouco mais elevado, tá bom? Então, obviamente, antes de investir em qualquer coisa, você tem que estudar bastante aí, tá bom? Quarta categoria de investimentos, eu até peguei um cafezinho aqui, porque essa categoria, galera, para quem tem um perfil de risco arrojado, um perfil de risco agressivo, tá bom? Se o seu perfil é conservador, toma cuidado, passa longe dessa categoria aqui, tá? Eu tô falando aqui das ações, galera. Olha que maravilha, hein? Para resumir, uma ação é uma fração de uma empresa. Ou seja, se você comprar uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Você se torna um dos donos, um dos sócios dessa empresa. E se essa empresa tiver lucro, você como um dos sócios também vai ter lucro. Mas se essa empresa tiver prejuízo, você também vai ter prejuízo, tá? E por que essa categoria de ações, ela é tão arriscada, galera? Vamos lá, porque no Brasil é um pouquinho difícil empreender, você sabe, né? E algumas empresas podem vir à falência. Então, se você investiu seu dinheiro em uma empresa e essa empresa faliu, acabou, tá? Já era, você vai perder tudo que você investiu. Pode acontecer, tá? Por outro lado, se essa empresa tiver muito lucro, se essa empresa crescer bastante, adivinha, você vai crescer junto com a empresa e vai ganhar muita grana. Olha que maravilha, hein? É meio que uma faca de dois gumes aí, tá? Por isso é importante que você estude bastante antes de estar ingressando no mercado de ações, porque existem algumas empresas que são mais seguras e outras nem tanto assim, tá? Uma dica que o grande Luiz Bassi Filho, o maior investidor de pessoa física na Bolsa de Valores, passa pra gente, é pra gente investir em empresas em setores perenes, boas empresas, que são aquelas empresas, né, que estão em pontos estratégicos. Por exemplo, você não tem que pagar sua luz, não tem que pagar sua conta de água, não tem que pagar suas contas no banco, enfim, né? Então, essas empresas que estão nesses setores, né, bancos, empresas de energia, saneamento, né, são setores um pouco mais protegidos, um pouco mais seguros aí, tá? Porque não importa o que acontecer, né? Como eu falei, você tem que pagar sua conta de água, tem que pagar a conta de luz. Então, essas empresas costumam ser um pouco mais seguras aí, tá? Já outras empresas, por exemplo, no setor de tecnologia, podem não ser tão interessantes assim, tá? Porque caso apareça uma tecnologia um pouco mais recente e essa empresa não consiga acompanhar, ela pode até ir à falência aí, tá? Quem não lembra da Kodak aí, né? Aquelas câmeras antigonas, né? Que tinha que tirar foto, tinha que revelar, não sei o quê. Quem tem mais de 30 anos aí vai saber do que eu tô falando aí, tá? Aí começou a aparecer câmeras digitais, imagem em alta resolução, até smartphone aí, né? A Kodak não conseguiu acompanhar e já era, faliu. Isso que pode estar acontecendo aí, tá? Então, antes de investir em qualquer tipo de ação, tá no mercado de ações, estude pra caramba, porque aqui você pode acabar perdendo muito dinheiro, tá? Tem pessoas que já foram até a falência investindo em ações, então tome muito cuidado aí, ok? Já a quinta categoria de investimentos, galera, isso aqui é só para aquele tipo de pessoa que tem um perfil de risco acima do nível arrojado, acima do nível agressivo, tá bom? É só para aquele tipo de pessoa que tem coragem de tomar leite com manga aí, tá? Pois é, pessoa que já desistiu da vida aí, tá bom? E eu tô falando aqui do Bitcoin, galera. Olha que maravilha, hein? Bitcoin nada mais é do que uma criptomoeda, uma moeda digital, uma moeda que não existe no mundo físico. Você não pode sentir o Bitcoin, tocar no Bitcoin. Bitcoin tá na internet, tá bom? E uma das principais características do Bitcoin é que é uma moeda descentralizada, ou seja, não tá ligada a nenhuma instituição financeira. Ninguém é dono do Bitcoin. O governo não é dono do Bitcoin, não tem como controlar o Bitcoin, caramba, hein? E é por isso que o governo tem tanto medo do Bitcoin aí, tá? Fora que também não tem como cobrar imposto de quem tem Bitcoin, né? Caramba, hein? Fora que também o Bitcoin é uma moeda deflacionária, ou seja, o Bitcoin ele não sofre os efeitos da inflação, ele não perde o seu poder de compra com o tempo, diferente da nossa grana, né, do real, por exemplo, né? Se você tivesse R$100 10 anos atrás, você compraria muito mais coisa do que R$100 compra hoje, tá? Com o Bitcoin isso não acontece. É porque assim, o número de Bitcoins que podem existir no mundo é
limitado, tá? Fica na casa dos 21 milhões de bitcoins. Bateu 21 milhões de bitcoins no mundo, acabou, não vai ser produzido mais bitcoins. Então, não tem como ele ter inflação. Pelo contrário, o poder de compra dele só vai aumentar cada vez mais, tá bom? Pois é, tá? Então, Bitcoin é uma das 9 maravilhas do mundo aí, tá? É 7 maravilhas, né? Aumentei pra 9 aí, tá? Bitcoin é tudo de bom, galera. E assim, dessas categorias de investimento que eu falei com vocês, é a categoria que tem o maior potencial de rentabilidade, tá bom? Lembra, Bitcoin, ele é deflacionário, ou seja, ao longo do tempo, ao longo dos anos, Bitcoin só vai se valorizar, tá bom? Só que também é o tipo de investimento mais perigoso, mais arriscado aí, tá? Bitcoin se trata de uma tecnologia, galera. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Se amanhã surgir uma tecnologia mais potente do que o Bitcoin, ele pode vir a valer zero aí, tá? Literalmente zero, tá bom? Pode acontecer, tá? E é por isso que eu puxo a orelha daquele pessoal que fica falando assim, investe só em Bitcoin, o resto é porcaria, ações, fundos imobiliários, ainda fixa, é tudo porcaria, lixo, não sei o que e tal, Bitcoin é a única coisa que presta e tal. Não, pessoal, porque não é todo mundo que tem um perfil de risco mais elevado aí, tá bom? Não é todo mundo que aguenta ver o seu dinheirinho sofrer tanta oscilação, tá? Porque Bitcoin sim, ao longo dos anos vai subir, tá? Mas Bitcoin sobe assim, a renda variável sobe, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Sim, é o ativo que tem o maior potencial de valorização, isso aí ninguém discorda, mas também é o que tem o maior risco aí, beleza? Pois bem, galera, essas foram as 5 categorias de investimentos que eu queria trazer para vocês aqui, tá bom? Mas pera lá que esse vídeo aqui não vai sair de graça não, tá? Vou cobrar. E você pode me pagar da seguinte maneira aqui, ó. Escreve aqui nos comentários qual o seu perfil de risco e qual dessas categorias se encaixa nesse perfil de risco aí, beleza? Dá essa força pra mim, não se esquece do like também, tá, seus bandos safados, enfim. Eu vou ficar por aqui, muito obrigado por permanecer aqui até agora, fiquem com Deus, valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to